Hoje tenho dois convidados que para mim são o casal mais potentérrimo e generoso que eu conheço. Ui. Eles são os fundadores, os criadores, fundadores, dinamizadores, são a alma, são tudo do grande polo cultural que existe no Porto, que é o Mira, que neste momento já tem 3 Miras, depois vocês vão falar disso tudo, e outras coisas mais que a gente vai conversar. E considero que o trabalho que vocês fizeram transformou o Mira, neste momento, o roteiro cultural do Porto tem o Mira. E todo o trabalho que vocês lá fazem, que é fantástico, pelo Mira passam, para quem não souber, pelo Mira passa desde artes formativas, dança, artes plásticas, fotografia, cinema, literatura, tudo e mais alguma coisa, música é brutal, nos 3 espaços, dividem-se pelos 3 espaços. Neste momento está com uma dinâmica que não há dia livre, não é? É quase todos os dias espetáculos. E vocês são incansáveis e o vosso trabalho é tão maravilhoso e tão fantástico que para mim hoje é um momento de luxo aqui no meu podcast, porque para além disso a maravilhosa Manuela Monteiro e o João Lafuente também foram meus antigos camaradas na luta e na resistência contra a ditadura, por isso tenho muito orgulho de ser vossa amiga e fico muito contente que estejam aqui no meu podcast. Por isso, Manuela e João, agora, para quem não souber e ficar a conhecer, vocês vão explicar toda a dinâmica de construção que vocês fizeram, chegaram ali, essa história que é muito bonita, que eu conheço, de como é que surge o Mira, como é que vocês, um casal, tiveram essa ideia. O que eu acho muito bonito é o nascimento, como é que nasceu, quer dizer, como é que foi o parto do Mira, que é muito bonito. Olha, antes de mais nada, nós não sabíamos como, nós não tínhamos este projeto é qualquer coisa que nos vai surpreendendo à medida que o tempo vai passando. Estamos ligados à fotografia desde sempre, percebíamos que não havia espaços no Porto onde a fotografia morasse e tínhamos a ideia de que quando deixássemos as nossas profissões haveria um tempo longo com qualidade de vida que, se não tivesse um projeto a sustentar, seria uma forma de fenecer devagarinho, sem se notar. Especialmente é o que é assustador, quem está a fenecer nesse processo não nota. E portanto, organizamos toda a nossa vida de tal maneira a fazer poupanças para quando chegasse a hora pudéssemos adquirir um lugar para a fotografia, uma galeria. Não tínhamos ideias feitas, sabíamos que não queríamos nada na área de Miguel Bombarda, porque eu costumo dizer, nós não somos galeristas, nós somos antes de mais nada ativistas sociais, com um sentido de intervenção. Pronto, foi sempre esta é a nossa história de vida, é a nossa matriz. E o sítio em Miraflor, em Campanhã, surgiu um pouco por acaso. É numa conversa com uma amiga que nos fala de uns armazéns com mais de 100 anos que serviam a estação de Campanhã e que estariam para a venda. Portanto, aquilo é uma banda belíssima de 11 armazéns que estão desativados há muitos anos, que estavam em estado de ruína, de total abandono, e nós fomos ver. E quando entramos num dos armazéns, que era um destroço, não imaginávamos que seriam aquilo que são agora, aquilo que mais nos impressionou foi o pé direito, e nunca mais nos esquecemos uma luz que vinha de umas claraboias de telha de vidro francesa. E aquela luz, aquilo foi assim um impacto tão grande que surgiu o impulso. É este o sítio. E ficaste logo apaixonada, não é? Quer dizer, foi claramente, à primeira não vista. houve pensamento, não foi se é zona que não está explorada, não houve nada. Aquilo foi mesmo, é isto. De tal maneira que nós íamos fazer uma viagem. Mas sentiste o espírito do lugar. O espírito do lugar. Aí percebeu-se perfeitamente que é quando tu olhas e dizes assim, é isto. E o vendedor disse, então vão fazer uma viagem e depois quando voltarem decidem, porque isto não é comprar uma peça de roupa. E nós, não, é já.
nós queremos já fazer o contrato de promessa, que é uma coisa que não é propriamente comprar uma camisola, não é? Mesmo uma camisola dá às vezes algum pensamento, alguma reflexão, mas foi um impacto muito forte. E a partir daí iniciaram-se as obras de reabilitação e foi uma descoberta extraordinária, porque por trás de um reboco horrível estava uma pedra de granito lindíssima, descobrimos uma janela, descobrimos um pátio para trás, descobrimos um postigo, também descobrimos que havia uma parede com afundanço dos diabos que nos custou uma pipa de dinheiro, mas não há... E então o que é que nós consideramos? É que aquele espaço deveria manter a identidade, portanto não queríamos trair a identidade do lugar, e aquilo eram armazéns de retém e deviam continuar a ter a marca do armazém. E pronto, e quando, portanto, adquirimos isto em setembro de 2012 e em outubro ia haver um mês da arquitetura. E há assim coisas que também são extraordinárias e que fazem um caminho e que ditam opções. E a arquiteta pediu se nós estaríamos no mês da arquitetura 2 sábados à tarde, das 4 às 8 da noite, naquele espaço, a mostrar o espaço, porque eles iam lá ter umas lonas, num outro, de promoção dos gabinetes. E nós dissemos que sim, fazíamos à vontade. Entretanto, falámos com José Maia, nosso amigo, para ele vir ver o espaço, para nos dar uma ideia, sugestões, e dissemos ao Maia, nós vamos ter que estar aqui 2 sábados a pedido da arquiteta. Maia tem tantas coisas, podíamos fazer aqui uma exposição, vamos fazer qualquer coisa neste espaço que é lindíssimo. E passado 3 dias ele tinha uma proposta de uma exposição efêmera, que tinha um título lindíssimo de um verso da Maria Gabriela Lansol, que é Encontro Inesperado com o Diverso. E então fizemos uma exposição de pintura, ilustração, arquitetura, vídeo, fotografia, instalação, com recursos mais que precários. Vamos comprar ao Leroy Merlin umas tábuas e uns cavaletes, trouxemos candeeiros de casa, fizemos uma puxada ilegal de eletricidade do vizinho do lado e montamos uma exposição. Com um vídeo de estreia da Margarida Paiva, que agora vai inaugurar no sábado uma exposição no Mira. O vídeo era lindíssimo, portanto entrava-se, uma das placas do Leroy Merlin estava pendurada nas asnas, via-se a imagem do vídeo dela e o resto era, portanto, a exposição, o chão cheio de buracos no telhado. Eu ainda me lembro dos passos nesse período, do início que eu cheguei a ver. Não choveu. Era incrível, ainda tinha coisa de madeira a ser construída. Tudo isso. Passado uma semana, lá voltámos, levámos as tralhas todas embora, porque as portas estavam abertas, aquilo não tinha condições nenhumas, e no sábado a seguir voltámos. E depois, eu gosto muito de contar esta história até quando somos visitados por alunos, que é o papel do acaso e o que é ter recursos ou não ter recursos. No sábado a seguir voltamos a trazer a tralha e quando estamos a abrir aparece o carro do Jornal Público e a perguntar se podiam fazer lá. Eu disse, mas vem aqui porque o editor ouviu, com certeza em qualquer lado, que ia haver aqui uma exposição e nós vimos fazer a cobertura à exposição. Lá fizeram e fazem uma notícia que tinha mais ou menos este tamanho, que dizia assim, as artes vão morar para a Campanhã. E o que foi incrível foi aquela notícia despoletou, por exemplo, interesse em pessoas em comprar o resto dos armazéns, que foram vendidos em menos de 15 dias ou 3 semanas. A pessoas também de alguma maneira ligadas às artes. O que é que as pessoas pensaram, estes indivíduos com esta idade? Se estão a comprar ali, estão a ter uma visão estratégica. Não foi nada, nem esta coisa. Não houve pensamento. Claro. Não houve nada. Houve apenas paixão, um impacto e a dizer, é isto, uma empatia total. E a história da exposição é que o recurso fundamental é tu quereres e é o software, porque o hardware a gente arranja sempre. Claro. Foi o caso. E passado um ano estávamos a inaugurar as duas galerias, que é o Espaço Mira,
dedicado à arte contemporânea, que tem a direção artística do José Maia, Maia, pois. e o armazém ao lado, o Mira Fórum, mais voltado para a fotografia, outras expressões artísticas também, mas com uma área de intervenção mais eclética, se quisermos. Inauguramos no dia 5 de outubro, que foi quando o governo de então acabou com o feriado e nós inscrevemos o Mira no dia que continuava a ser feriado para nós. E daí até cá tem sido um processo de disponibilidade aos projetos que vão chegando e que são muito entusiasmantes, muito desafiantes, e nós acabamos por... nós não levamos, eu quase que diria que somos um pouco levados, respondemos às provocações, que são as provocações que o mundo nos faz, mas não houve um pensamento, um programa. Temos valores fundamentais, obviamente, mas tem sido um pouco essa ideia de estarmos abertos e estarmos muito em diálogo com os artistas de todas as idades, de todas as formas de expressão, e também com o lugar onde nós vivemos, que para nós também é um sítio, portanto também é muito importante o espaço que residimos, o território. Uma das vantagens que isto teve, por exemplo, foi aumentar bastante a autoestima da comunidade à volta. Passaram a dizer... O Joãozinho pelo falar que era dizer, agora falam de nós por causa das artes, não é só da droga, nem da campanha, eu senti nem dos pobres. Senti isso quando fui àquele jantar do Mira, e que estavam as pessoas do povo, e estavam naquele cafezinho no restaurante da Rosa. Sim, estava aquela malta à porta das pessoas que vivem ali, e eles todos impecáveis com as pessoas, sabiam que éramos nós, que não éramos dali, que não é, que fomos a um jantar, e todos, faz favor, que todos impecáveis, não é? Quer dizer, eles têm uma estima, a comunidade, não é, daquela zona tem uma estima para vocês tão bonita, e vocês têm histórias fantásticas para contar. Vão contar lá assim algumas histórias giras, cómicas até, dessa envolvência muito bonita. Nós, desde o início, relativamente à comunidade, tivemos uma atitude pensada, isto é, apesar de nós sermos de Campanhã. Pois chegamos à conclusão que éramos de mais de Campanhã eu vivia outra ali, freguesia. As traseiras de casa dos meus pais davam para as traseiras destes armazéns, portanto eu cresci a vê-los, não é? Mas não foi isso que levou a achar que tinha que ser aquilo. Não, calhou, não é? A Manuela vivia no outro lado de Campanhã, em São Roque. Em São Roque. Portanto, havia uma ligação àquela zona, portanto, fazia parte da nossa história. Havia uma coisa que nós sabíamos, é que as pessoas, nós não podíamos, a Manuela costuma dizer, não podíamos ser um meteorito ali. Portanto, tentámos ser, relativamente às pessoas, aos nossos vizinhos, o mais discreto possível. Isto é, eles hão de aceitar-nos e não somos nós que nos vamos impor a eles. E assim foi. Assim foi lentamente, fomos construindo uma relação com a comunidade. Apesar de logo desde o início, por exemplo, os nossos vizinhos do lado foram os primeiros vizinhos... Inauguraram o Mira. Que inauguraram o Mira foram eles, não é? Com uma exposição aqui do Nelson Dais. Que é eu sei que a primeira foi o nosso vileiro, é verdade. Portanto, e assim temos construído a relação com a comunidade, e neste momento temos um projeto que eu acho que vai ser importante, que vai envolver a comunidade, não é? A nossa ideia, em relação de facto ao sítio, muitas vezes acontece quando vão artistas ou chamados intelectuais para uma zona que socialmente é diferente da sua zona de origem ou de classe,
é tentar forçar, é tentar trazer as pessoas, e nós achamos que não, as relações sólidas demoram muito tempo a ser construídas e tem que ter um tempo, tem que ter uma cadência que não somos nós que as imprimimos, são eles. Portanto, a nossa relação com eles começou com a curiosidade que eles tinham relativamente às obras, não é? Estavam todos contentes, finalmente, aqueles 11 armazéns que ocupam a rua quase toda, um passeio quase todo da rua. 75% de uma zona de Miraflor é ocupada pelos armazéns. E, portanto, tinham muita pena de nós, que achavam que aquilo não dava nada para o negócio. Portanto, oh menina, isto não dá nada para o negócio, coitadinhos, eles estão a fazer muito bem, mas isto vai ser uma desgraça. E, portanto, era a curiosidade das obras, era depois isto está muito lindo. E depois foram relações que se vão estabelecendo devagarinho, que é desde o varrer na rua, todos nós varremos a rua, desde estagiários, assistente, e eu, o João. Portanto, varrer a rua é um ato tão importante que costumamos dizer como fazer um texto, ou como atualizar a comunicação do Facebook. E essas coisas, esta proximidade de nós fazermos o que os outros fazem, trazem uma realidade para essas pessoas que muitas vezes julgam que os outros são diferentes, não é? Portanto, eu lembro quando era miúda, achava que os ricos não iam à casa de banho, porque era uma coisa estranha, que só gente mais pobre, não é que ia ao quarto de banho, porque um rico... Lembra-te sempre do que dizia o Bocage. Não ia ao quarto de banho, não era possível. Quando descobri que os ricos iam ao quarto de banho, descobri que eram humanos, porque achava que não. Pronto, é um bocado isso. É um bocado cumprimentar as pessoas, é um bocado comentar se a rua está suja, foi frequentar a adega da Rosa, porque a comida era barata e era muito boa, mas aí sentámos todos na mesa e há sempre uma conversa, então conhecemos imensa gente lá, começa-se a falar se a feijoada, olha, a feijoada está boa, ai, está muito boa, vale a pena, está melhor que o meu carapau e não sei quantos, então a gente lá pede, de acordo com o conselho do vizinho do lado. E essas relações foram-se estreitando. Depois também era uma associação, os Malmequeres da Noeda, como uma associação muito pobre, uma associação recreativa, daquelas que existem no Porto e deixaram de ter uma função social, porque era o sítio onde havia a socialização dos adolescentes, onde se arranjavam os namoros, onde havia o rancho, o grupo de teatro. Elas neste momento não têm essa função social, portanto estão a morrer. E entretanto, houve uma coincidência extraordinária, que foi quando nós fomos para lá, um casal começou a pegar, que tinham começado o namoro, como eles dizem, lá, têm já 2 filhos, e então achavam que eles tinham começado na dança, na altura os ranchos, agora não podia ser ranchos, eles chamam-lhe danças urbanas, e pegaram nos miúdos, os pequeninos, os médios e os grandes, e fazem uns espetáculos que é uma mistura de break, rap, olha, aquilo é a maior misturada que se possa imaginar. E nós começámos a ir lá para fotografar e filmar e pôr no Facebook. E parecendo que não, isso deu uma visibilidade também à própria prática que eles estavam a ter. E essa nossa relação, por exemplo, com os Malmequeres da Noeda, é uma, com esse casal, mas também com o resto, é uma relação de parceria, porque nós filmamos e fotografamos. Nós, por exemplo, acabou a semana passada uma sessão sobre as minas do Pejão e as cadeiras, a sessão acabou e as cadeiras foram todas para os Malmequeres da Noeda. Mas temos um problema de eletricidade ao Rui, olha, está aqui este horário, eu vou já ir. São estas relações que são as relações justas, porque não há relações de favor. E, portanto, temos as pessoas que, entretanto, passa, é a Fininha que tem 93 anos e vai lá buscar as bolinhas para o stress. Portanto, vai lá sempre tchac. Que é o desembrulhar. Manuela, eu preciso mais bolinhas para o stress, porque ando muito nervosa e só a dormir, só a fazer aquilo. Então a gente lá arranja as bolinhas para o stress e eu estou com ela e diga lá se não fica mais calmo. E eu, tuca. É verdade, fica-se mais calmo. E portanto, vamos entrosando. Temos feito o São João conjunto com a rua, que nunca tinha tido um São João. Claro, há até daquelas formalidades de pedir para se fechar a rua e de pedir à polícia, que muitas vezes as pessoas não têm essa competência, não é? Que é uma competência burocrática, mas que tem que se fazer. E é uma relação de grande de autenticidade, de tal maneira que nós vivemos numa casa, um andar lindíssimo, com umas vistas que em tempos de dia
limpo, se vê a Póvoa, e se vê o mar todo, e tem um 9º andar, e da rua vê-se o mar, imaginem, no 9º andar, e nós vamos trocar aquilo por um dos armazéns, um armazém vai ser a nossa casa. Mas estás pertinho para tudo. mas é antes de mais nada por nos Pois, identificarmos com o exatamente, lugar. porque é mais... E é muito engraçado, porque eles sentem, as pessoas dali sentem-se valorizadas por o Mira estar lá. E quando souberam que nós íamos viver para lá, disseram assim, vocês gostam mesmo disto? Espantaram-se, não é? Quer dizer, como é que nós íamos viver para a rua de Miraflor? Mas nada disto tem o ar de... Eles são muito giros. Não, tem coisas boas, tem coisas más, como nós. Mas há uma relação. Há uma relação. E há momentos, de facto, muito, muito particulares e que nos fazem sentir que aquele é o nosso lugar. Não temos a menor dúvida. Olha, uma cena que eu achei tanta piada, quando fui ao aniversário do Mira, o ano passado, e lembro-me, cá fora fumar um cigarrito, estava assim boa de gente, e houve alguém que me contou uma história, porque eu era assim, olha histórias, que eu achei muita piada, porque nós estávamos cá fora, e vi assim um bocadinho mais adiante, via chegar assim umas madames, e uma cena lá para outro lugar, e eu perguntei, o que é aquilo ali? É uma casa de meninas, à beira da Rosa. E então, elas todas fixes, falaram, até isso eu achei engraçado. E então contaram-me que quando o Marcelo Rebelo de Sousa foi fazer a visita ao Mira, para-me a contar que ele no início enganou-se e entrou na casa de meninas. Entrar na casa de meninas. Opa, eu fiquei fascinada com as historinhas que aquela malta conta, não é? Olha, nós estivemos lá, mas sobre essa casa de meninas, tivemos lá e ele todo duas... visto, a ver, e elas também, e elas todas, ai, o Marcelo. Tivemos lá duas pós-doutorandas da Universidade de São Paulo que vieram precisamente estudar o Mira, a comunidade e os públicos. Aliás, há uma tese de mestrado na Faculdade de Sociologia que é o Mira, a comunidade e os públicos, que é uma coisa extraordinária. Nós irmos assistir à defesa da tese e ver uma tese que tem como objeto aquilo. E sendo tão, sim, vocês recente. são uma lição de pedagogia para tudo o que é. Mas sabes o que é que aconteceu com essas pós-doutorandas? As pós-doutorandas, portanto, estavam a conhecer, entrevistaram a Rosa, também há lá uma cena maravilhosa com a Rosa, que eles depois são todos hiperbólicos a dizerem coisas maravilhosas sobre o Mira, não é? Quer dizer, é um exagero. E então elas, pronto, iam ver a comunidade, e quem não sabe, é como quem não vê, entraram pela casa de meninas dentro e chegaram e vieram, olha, estivemos, não sei quando, ai sim, estivemos num ao lado e fomos lá assim. Isso é uma casa de meninas. Nós não sabíamos, eram muito simpáticas, muito agradáveis e portanto mas aquilo... conduziram-nas com gentileza para a rua. E depois elas, pronto, disseram que era melhor elas irem embora porque perceberam que elas ali estavam distraídas. Portanto, esta questão da comunidade para nós é efetivamente a pedra de toque do nosso estar ali. E pronto, e é envolver-nos em projetos que têm valor artístico, desde consagrados que já tiveram antológicas em Serralves, até jovens artistas que são emergentes, que despontam nas redes sociais e que se convida, por exemplo, para fazerem uma residência artística. E nós sabemos que eles um dia mais tarde vão ser uns extraordinários. Sim, porque é bom referir artistas. Que vocês até têm uns quartinhos para que também fizeram. Sim, 2 quartos. E é muito fixe. Para residências artísticas, sim. Muito bom. E pronto, agora, às vezes eu vou contar uma história, como há bocado pediste uma coisa que tivesse piada, que é a maneira como eles nos veem. Estávamos na Roça e estavam precisamente essas pós-doutorandas a fazer um registro fílmico do depoimento da Rosa, que é uma figura extraordinária. E então estão as duas e perguntaram, então Rosa, e o que é que acha do Mira ter vindo para aqui? O Mira veio para aqui, isto mudou 100%.
Está mais limpo, é mais seguro, é muito bom ambiente, é gente muito educada, comem pouquinho, coitados, eles são todos magros, mas todos muito educados. E olha, até as pombas deixaram de cagar na viela. Ai, é demais, muito bom. E eu disse, Ai, essa disse tá assim, muita piada. e eu não disse nada, porque estava na parte de trás de quem estava a filmar e fiz uma cara de espanto, não é? E ela não acredita. Ó Paulo! Vira-se para trás. Ó Paulo! A Paula é a sobrinha que estava na cozinha, que espreita pelo postigo da cozinha e diz: sim, diz lá, antes de Mira vir para cá, as pombas não cagavam a viela toda? Cagavam! E agora com Mira, vem cá, está tudo limpo. Portanto, isto, obviamente que isto é um não facto. Não é? Isto é um não facto. O certo é que há essa ideia e de facto a autoestima, ficam todos contentes quando aparece a rua ou na televisão, e por exemplo quando lá foi o Marcelo, convém dizer que o Marcelo não foi lá por causa, estou a referir isso porque tu há bocado falaste no Marcelo que foi ia entrar na casa das meninas. Sim, porque ele ia ver o Mira, claro, sim. Eu sei, mas não tinha a ver connosco, é porque estava lá uma exposição do Alfredo Cunha e do Rui Ochoa, que é o fotógrafo do presidente. Eu disse isto de saber que tu ias retificar. E o que é que acontece? Aquilo não era visita oficial, e nós tínhamos considerado que se puséssemos nos nossos meios, nas redes sociais ou publicamente que o Marcelo ia lá, a vinda dele era para as galerias, que não era o caso, e nós queríamos que fosse para a rua, então só mandámos meia dúzia de SMS. Sim. E depois foi a rua, e aquilo foi uma festa, porque de facto o homem deu-se completamente àquelas pessoas, aquilo foi um acontecimento, e deu uma grande proximidade. Porquê? Porque 1h30, 2 horas antes de ele vir, já estavam os banquinhos às portas, as senhoras todas sentadas, a canalha toda nos passeios, parecia um filme português, tal e qual. E aquele período de espera foi muito engraçado. Nós tivemos 2 horas e tal, foi a tirar fotografias uns com os outros. Olha, tira agora o meu neto, agora venha aqui a senhora que quer tirar. Ai, o seu casaco é tão lindo. É que tirar uma fotografia ao casaco. Portanto, há todo este ambiente no qual nós nos reconhecemos. E depois há o programa artístico, que de facto é muito forte. Vocês têm lá espetáculos muito bons, de muita qualidade, e desde o jazz, quer dizer, é tão variado, não é? Que permite chegar a muitos públicos. E sempre com muita qualidade. Quero também referir aqui que o Mira, para além disto tudo, tem volta e meia tem exposições que são assim marcos, que são históricas, que são importantes para a história portuguesa. Por exemplo, aquela que são tudo ideias tuas, brutais, não é? Quando fizeram aquela sobre antes do 25 de Abril e a período, não é? 69, 79. Exatamente. E mobilizaste uma comunidade inteira de malta que era a mesma ideia, não é? Da malta fornecer material para a exposição, cada um, mas tinha sempre fotos antigas desse tempo, não é? Para expressar e para a malta ver como é que o pessoal se vestia na época, o que é que se fazia, não sei o quê. Foi muito bonita essa exposição, que eu também participei, também tinha fotos, obviamente, todos nós da nossa geração temos, a preto e branco, of course. E estás sempre assim a fazer coisas temáticas com muito sentido de importância pedagógica para as novas gerações. Vais ter uma brutal agora em maio, não é? De maio de 68, que também é muito boa. E é isso que transforma o Mira num lugar de cultura completamente diferente dos institucionais, que é isso que eu queria chegar. Para mim o Mira não tem nada a ver com as cenas institucionais, que têm uma procura e um programa que é baseado, enfim, no dinheiro. E vocês, como é tudo por amor e oferecem a cultura a toda a gente, a vossa chancela tem uma liberdade e tem uma... e fascina muito mais, porque é completamente diferente, é muito mais genuína, é muito mais... E é por isso que sois reconhecidos, obviamente, neste momento. E a questão da independência é uma coisa muito importante. Exatamente. A independência e mais ainda, privilegiarmos a pluralidade completamente. E pronto, e depois é ver nos próprios projetos que surgem os impactos que têm, próximos ou mais longínquos. Por exemplo, está lá agora uma exposição que é
sobre as minas do Pejão, do Adriano Miranda, e nós sugerimos que ele fizesse a exposição lá. E ele disse, então, eu já fiz em Castelo de Paiva, já apresentei 3 sítios o livro no Porto. E disse, nós não estamos à espera de novidade nem sermos os primeiros. O tema é que nos mexe connosco, o que é que se está a passar com as minas. E então ele fez a exposição e aconteceu uma coisa incrível, que foi uma adesão brutal, e então criou-se ali um movimento para ver se recupera o património material e imaterial das minas do Bujão, que está completamente a degradar-se. E então, que foi incrível, fizemos uma sessão e da sessão saiu que nós vamos avançar com uma petição pública. Uma petição pública dirigida à Assembleia da República, à Presidência da República, chamando a atenção para a importância da preservação do património material das minas do Pejão, que se está a degradar e que desaparecendo. E aquilo é um património brutal, que inclusivamente o núcleo museológico, além de preservar a memória, poderia ser um polo interessante ao nível do turismo, cada vez há mais este tipo de turismo. E então vamos lançar esta semana uma petição pública. Nós estamos na boa posição de fazer isso, porque as pessoas que estão muito próximas da situação mas já estão cansadas, já tentaram fazer muita coisa. Depois pode haver interesses. Agora, nós não temos interesses nenhuns, nem em Castelo de Paiva, nem no espólio das minas. E depois tivemos lá um coro de mineiros 2 vezes, que há um património material que são as histórias que eles contam, são histórias de vidas, mas são histórias também de uma atividade que desapareceu e que não vai ser outra vez recuperada. E este lado também da dimensão social dos projetos para nós tem muita importância, e muitas vezes não há uma ideia à partida, é só deixar que ela se desenrola, é criar um ambiente propício, um bom ambiente, para que apareçam estas oportunidades. Uma das coisas que para nós é interessante é que nós ficamos parvos quando nos dizem o efeito, porque nós estamos lá, vivemos aquilo, estamos no dia a dia, não é uma exposição, é pendurar, é andar a inventar processos, é aquele dia a dia, aquela azáfama, e depois perdemos um pouco o impacto que teve sobre a cidade. E então nós aos poucos, no início pensávamos que este pessoal são amigos, exageram. Depois começámos a pensar que de facto ali se passa mesmo coisas importantes. Mas também há uma coisa que passam-se coisas muito importantes, porque também há gente muito importante que vem lá ter connosco muito importante no sentido de número até. E nós limitámos-nos só a acolher. Uma boa parte temos algumas iniciativas, não é? Mas uma boa parte das coisas que lá se passam, nós limitamos, avança-se. E é essa a vantagem de não sermos uma instituição, pesada e tal. Porque nós, de um dia para o outro, decidimos fazer uma coisa ou não fazer, não é? Portanto, temos essa capacidade. E também temos uma coisa que é também estarmos em sintonia e fazermos isto com convicção. Quer dizer, sim, não é no sentido de... É com isto é uma concepção do mundo, que é a abertura. É muito da área, muito emocional. Às vezes destacamos e aquilo há um pensamento por baixo, mas aquilo foi por adesão afetiva e emocional, obviamente sempre dentro daqueles parâmetros, mas também ninguém chega lá com nenhum projeto que acha que não tem a ver com uma concepção de mundo muito aberta, que eu direi que são os valores fundamentais dos direitos humanos, o respeito pelo outro e, obviamente, a ideia de que é possível construir-se um mundo melhor, e nós estamos ali para isso, e, portanto, a nossa perspectiva até é muito otimista.
Nós por natureza somos otimistas, mas aquilo tem-nos dado, de vez em quando a gente olha e acha que aquilo parece um milagre. Sei lá, no dia em que há tantas coisas a acontecer no Porto e não sei quantos, e está a chover e não sei quantos, e não é gente. E há também um outro aspecto, como nós não somos galeristas, nem somos poseurs, não temos nada esse registro, temos uma relação de grande proximidade, não fazemos género, portanto aparece uma pessoa e nós acolhemos-la, e o que tem acontecido, que é outro património muito importante lá no Mira, a quantidade de pessoas que fizeram amizades lá. Isto é, que não se conheciam. E portanto e depois também outras experiências. Nós temos agora o Mira Artes Performativas. Havia performances no Mira, que eram as Quintas Nómadas, era o Hugo Couros que animava isso, e surgiu uma oportunidade, que era uma sala uma loja decrépita, e transformámos aquilo numa corkbox. Cortiça, quente, corpo, material português, pronto, corkbox. E inaugurámos-la na passagem de 24 para o 25 de Abril, com uma sessão dedicada a poemas sobre a liberdade. E depois de acabar fomos todos ver o fogo para a Baixa. Pronto, depois temos estas coisas, ir almoçar, fazer tipo familiar. É vida. É familiar. É vida. E esse Mira Artes Performativas tem recebido muita gente. E apareceu lá um Adam Linder, que é um performer super, com uma série de exigências e não sei o quê, com 2 bailarinos que eram espetaculares, e eles estiveram lá em residência artística no Mira Artes Performativas. E aquela personagem, eu acho que ele é alemão, que é muito austero e muito de ré, estava completamente derretido e que só queria que aquilo tinha um espírito. Isto tem um karma, ele não era nada destas, era antítese. E agarrava-se às paredes e dizia que tinha tido uma experiência única. E há muito essa ideia, este é completamente insuspeito pelo perfil que era e pela figura que era de facto um bocadinho difícil, mas as pessoas sentem-se bem acolhidas e sentem-se bem, e eu acho que no fundo o que nós queremos, antes de mais nada, é sentir-nos bem e associarmos a isto, a ver arte, seja a música, seja pintura, seja fotografia, seja cinema. Isso é extraordinário, é sentir-se bem nesses lugares, não é sentir um lugar que é muito formal, ou que se tem que ter um código de comportamento, ou tem que se... Não, nós estamos ali como estamos aqui, não, e isso depois apega-se. Depois já está toda a gente no mesmo registro, e tem sido uma aventura. Agora que é cansativo, é cansativo. Mas deve ser para ser, vocês não têm dia livre, vocês estão sempre, eu às vezes vejo a vossa programação, é todos os dias, não tem tempo para nada. Também temos outra coisa, temos amigos que nos apoiam. Precisamos, porque nós somos nós os dois, é a Patrícia, que é excelente, temos uma outra pessoa que, portanto, mantém uma galeria aberta, e portanto somos muito poucos. Porque uma coisa é as montagens, as permanências, mas é a comunicação, é a produção de textos. E nós não temos dinheiro para aparecer de outra maneira que não seja através das redes sociais e através de e-mails e convites. E isso é um tempo incrível, é muito trabalho e não parece. Quem não estiver em cima das redes sociais não parece. Mas nós também, eu direi que somos também um produto das redes sociais, porque nós temos gente a ver-nos em todo lado. Aqui há uns meses recebemos um mail de 11 estudantes da Universidade do Algarve, do curso de Artes, a perguntar quando é que punhamos online a conversa, porque nós temos as exposições, fazemos sempre conversa com o artista, porque a conversa com o artista é essencial, e depois editamos e pomos no YouTube. E então era eles a pedirem-nos o filme, e se não podia ter mais qualidade, porque eles viam em grupo numa televisão. Então nós chegamos à conclusão que o material que nós colocamos, o que nós fazemos no Porto, é um usufruto precioso para estudantes que não podem
ver as exposições, mas que têm trabalhos sobre aqueles artistas e aquelas conversas são fundamentais. Ou então gente que, uma amiga nossa de Castelo Branco, médica, gostei imenso da exposição do Pedro Tudela. Eu disse, então tu vieste ao Porto, não disseste nada? Não, vi no Facebook. E portanto esta partilha das pessoas que nos acompanham de longe tem muito a ver com as redes sociais. Se não fossem as redes sociais, eu acho que até a própria visibilidade dos artistas, Sim, porque não é do Mira. Como tu já fizeste exposições, assentes mesmo na divulgação, como são muito por aí, ganhou como é que se diz? O cimento por ali para... E já agora, mais assim, uma história que tem a ver com isto e com a reabilitação, porque já agora vamos falar que o Mira é um caso de estudo em termos de reabilitação. Também. Nós recebemos regularmente grupos de arquitetos estrangeiros, franceses, ingleses, agora vêm os ingleses. E para ver que não é só o Mira, vêm cá ao Porto e vão ver várias... E o Mira faz parte desse roteiro. Mas há cerca de 2 anos tivemos em São Paulo, fomos convidados para ir lá apresentar o Mira. Chegou lá a notícia de que se passava aqui alguma coisa de importante, e nós fomos lá, e enquanto estávamos lá, a Manuela pertence a uma rede de fotografia mobile, que é uma comunidade muito ativa em termos internacionais, e nós tínhamos conhecido em Berlim, um ano antes, um fotógrafo, dois brasileiros fotógrafos, também do mobile. Portanto, estávamos lá numa exposição, e depois, quando fomos para São Paulo, dissemos, olha, vamos a São Paulo. Ele lá nos convidou para tomar um café logo no dia. Estávamos a acabar de chegar e eles estávamos a ir mostrar, a oferecer-nos um café e tal, e a conversar. Então no dia seguinte eu ia inaugurar uma galeria com fotografias do mobile de vários fotógrafos que entretanto já tinham estado, que nós conhecíamos de nome porque tinham concorrido ao concurso do mobile que nós temos. Mas lá no meio, estávamos lá no meio a conversar com as pessoas, iam-nos apresentando aquilo, aparece-nos um arquiteto lá no meio, que era casado com uma das fotógrafas, e então que nos diz o seguinte, que nas aulas de mestrado dele, apresenta ao Mira como exemplo de reabilitação. Que é para ter Facebook. Olha, que apanhou as fotografias todas no Facebook e a gente não faz... Não, mas é como isto tudo funciona. É o poder das redes. É o poder que facilita. A malta que está a ver isto deve estar esbaralhada a pensar, que estranho, estes convidados estão sempre a olhar para aquele lado. Sabem porquê? Porque eu tenho uma visita que quando soube que estes eram os meus convidados, e nós somos todos amigos, e quis vir cá dar um saltinho para estar um bocadinho com eles, então ele está aqui ao ladinho, que é o Walter Gomes, que é um grande amigo também do Mira, e ele está ali, por isso é que eles de vez em quando olham para ali, para ele. Verdade, é um bom... E já agora vão ter o Gomes, estás aí, sossegadinho, podias mandar, também, faz perguntas, cenas, para eu não... Podes fazer perguntas, que é fixe. Ouvem a minha voz. Claro. Eu gostava de dizer que acho que aquilo que é impressionante no Mira tem que ver com a sua informalidade. As pessoas juntam-se ali porque aquilo brota da comunidade civil. E por isso, a Manuela há bocado dizia que reparava com o modo como as pessoas ficam amigas umas das outras, como fazem amigos no Mira. E eu acho que é um bocado isso. As pessoas, todos nós gostamos muito de arte, mas em última análise aquilo que nos move na arte é a junção das pessoas, é juntarmos-nos a alguém. Não é? A mim interessa-me, posso amar este quadro da Isabel, mas amar este quadro da Isabel é estar junto da Isabel, é estar junto das pessoas que sabem amar um quadro. E o Mira tem muito isso. Bonito, só ele, só um escrito para que sabe. Não é? O Mira tem este convite à união, e por isso é que eu acho que é um projeto admirável, que vocês, no fundo, são testemunhas desse acontecimento,
que é, no fundo, as pessoas revelarem a vontade de se juntar, sem a institucionalização da amizade, sem a institucionalização da arte. É uma coisa que fica puramente na liberdade civil, e por isso acho preciosíssimo. O Porto, como cidade que amadurece, eu acho que o Porto está a amadurecer finalmente. Sim. Como cidade que amadurece, precisava muito de um lugar assim que pudesse pulsar como verdadeiramente um coração. Bonito, mas eu reconheço, nós reconhecemos isso. E depois, como não temos o sentido de propriedade, no sentido de somos os diretores ou assim, não é nada nosso registro. Há essa partilha também de responsabilidade, e as pessoas que nos frequentam ficam tão contentes quanto nós por estar muita gente, ou por aquela sessão ter sido lindíssima, ou porque aquela tertúlia de viagens trouxe um ambiente extraordinário, porque aquele concerto de jazz foi ótimo, ou porque aquela exposição de arte contemporânea que não se percebia nada, mas depois o artista começa a falar e subitamente retira-se as persianas dos olhos. Isto é feito de facto de uma genuína partilha. Até a própria aceitação dos projetos, que são todos projetos de muita qualidade, eles aparecem-nos e pode ser uma pessoa de facto muito conceituada, ou por exemplo dois jovens que através do Facebook se viu que os trabalhos deles eram muito estimulantes, fizeram uma residência artística, fizeram uma exposição, venderam quadros, nós compramos, por acaso é raro a gente comprar, mas compramos, e sabemos que vão ser artistas espantosos. E eu acho que é esse registro de informalidade, as pessoas sentem-se como se estivessem lá em casa. E quando nós constituímos agora o Mirante, que é a parte de trás da galeria, porque temos muitos livros em casa, os livros de filosofia, de fotografia, de cinema e de arte em geral, achámos que aquilo não podia estar só em nossa casa, então levamos para lá. Temos uma grande mesa, que até foi a que esteve na base da exposição do Álvaro Lapa, e comprámos uns livreiros em segunda mão. Chegámos à conclusão que um deles era do Alçada Batista. À saída com o livreiro, sabe quem é que era esse livreiro? É do Alçada Batista, portanto está lá. E então é um espaço aberto, que damos no nome de Mirante, aliás o nome Mira dá para tudo. O nome de Mirante, que é o que permite ver ao longe. Então as pessoas podem ir para lá e dar umas miradas. Podem ir para lá, podem usar os livros, podem levar os livros para casa, tem sítios para ter o computador, e depois temos um livro na mesa todas as semanas. Há um livro que está na mesa de fotografia, mas no outro dia fomos ver a exposição da Almada Negreiros, comprámos o catálogo, mas o catálogo só para nós não faz muito sentido. A gente viu a exposição, mas muita gente não viu a exposição. Então dizemos, o catálogo está esgotado, mas está no Mira. Quem quiser vir ao Mira pode ver, pode usar. E depois estas dinâmicas todas acabam por... umas coisas contagiam as outras. E, portanto, passado um bocado, nós já estamos a entrar em áreas que, à partida, não faziam parte do programa. Por exemplo, os poemas no Mira. Temos dois amigos que organizam na terceira, quarta-feira, o Armando e o Acúrcio, poemas no Mira. E tem acontecido lá coisas espantosas. Temos agora o Tamanho M, que é as questões das mulheres. Estas coisas vão surgindo. Nós olhamos para trás, depois faz tudo muito sentido. Mas não foi o tal... não andamos às cegas, mas não temos uma formatação de como é que vai ser. Deixamos sempre lugar. E depois é percebermos que as pessoas são um poço de recursos. Às vezes falar com uma pessoa, até de quase vulgaridades, a quantidade de ideias que não surgem. Temos, por exemplo, agora um projeto lá com a rua, que é o mapa emocional de Miraflor. Então o que é ouvirmos as pessoas para saber a história da rua, filmá-las. Isto veio muito de um encontro que tivemos com um músico galego, que nos foi apresentado, e que nós estávamos a desenvolver um projeto com Miraflor, e então ele juntou-se ao projeto, que é essa história de haver um projeto
com pessoas, e esta pessoa nós mal a conhecíamos, e a ideia o que é criar uma plataforma interativa onde as pessoas passam e tem uma pessoa a contar uma história, uma pessoa da rua e sobre a rua. E associado a isso, como ele é músico, é fazer uma orquestra experimental, que é uma coisa muito simples, que é as pessoas de acordo com os sons que têm em casa, se tocam alguma coisa, mas também os sons da rua, e ele é um músico, música eletrónica, pronto, não sei se é essa a designação mais adequada, mas um pouco uma música contemporânea, juntar com ele e vamos fazer 2 sessões públicas. E acabou por entrar no projeto Cultura em Expansão da Câmara. Portanto, a apresentação vai ser em dezembro. E, portanto, a rua saber que a sua história é uma história importante, para nós é fascinante ouvi-los falar, porque têm uma riqueza. Eles às vezes dizem, eu não tenho muito para contar. Começam a falar, a pessoa está ali 2 horas em estado de descoberta, porque até a própria maneira como se expressam, como estão a falar de uma coisa que lhes diz muito, e porque é vida, nós ficamos passados logo. Depois, claro, acabamos de estar completamente soberbados, porque nos entusiasmamos passado um bocado. Quantas horas de filme para editar? Temos agora, pronto, coisas. Pronto, e esse entusiasmo, de facto, acho que nós nos continuamos a espantar. Acho que às vezes achamos que já atingimos o máximo, qualquer continua a aparecer o que nos dá uma imagem da humanidade fantástica. Nós somos e tu, fãs Manela, para além do Mira, tu ainda dinamizas a comunidade fotográfica deste país, também com concursos e temas, e escolhes um tema e depois fazes a capa de um grupo. Eu às vezes acompanho e depois toda a gente a tirar fotos para entrar naquela dinâmica. É incrível como é que tu ainda tens tempo para isso tudo. Enfim, és mesmo uma mulher cheia de instrumentos. E por acaso agora queria introduzir uma questão que me é muito cara, porque a Manuela, eu conheço, tenho aqui um problema num dedo e toco com ele e vejo as estrelinhas. Tenho um dedo a criar, esquece. E agora estava distraída. Porque eu sempre te admirei como professora. Porque a Manuela já foi uma prof de filosofia, o João bem mais das engenharias, mas foi uma grande prof. E homenagem também te seja feita, que isso é importante. Eu lembro uma vez, tu a contares-me, foi logo a seguir ao 25 de Abril. Eu fiquei sempre com esta memória, com esta ideia. Eu até quando falava assim sobre do que foi o ser prof nesses momentos, até referia a tua cena. Que a Manuela um dia foi na Garcia de Horta, não é? Que estavas lá aulas logo a seguir. Não, foi Soares Reis. Eu tinha a ideia que era uma escola por ali, não sei porquê. Ok, não interessa. E tu contaste que uma vez chegaste, logo a seguir ao 25 de Abril, atenção, e ainda estava aquele período em que muita gente não queria aceitar bem aquela... Por isso é que eu fiquei na ideia que era... Porque tu referias que tinhas assim uns alunos muito direitinhos. E eu lembro que tu contaste que chegaste à sala de aula e tinhas ameaças de morte escritas no quadro. Sim. De fascistas, não é? De que não queriam... E tu viveste aquele drama e tiveste que ser grandiosa e saber lidar com isso sem medo. Isso foi no Rodrigues de Freitas. Pois, então é isso. Não foi nada. O Soares Reis tem um cariz completamente muito mais... Em 78. Eu vinha da Soares Reis. Exatamente. Porque eu lembro-me que era numa escola assim... Não, era muito complicada, sim. E eu estava a fazer estágio e era muito fácil eles encostarem-nos à parede. Se algum dia eu me vergava a semelhante coisa, andava com um saco de sarapilheira de batatas o resto da vida na cabeça. Não era capaz de mostrar mais a cara. E foi bom, porque eles acabaram por perceber, não é? Quer dizer, aliás, nós, quando temos medo, perdemos tudo, não é? Quando não temos medo, podemos perder alguma coisa, mas não se perde a dignidade. Agora, eu, por exemplo, como professora, eu adorei ser professora.
Eu gostei sempre de ser Tu és professora. Eu uma não grande saí chateada, comunicadora, eu pá. nunca saí chateada nem com o Ministério, nem Exatamente. nada, porque para mim, nem com as direções das escolas, porque para mim as aulas eram os alunos e de facto eu podia estar com um aborrecimento qualquer, muito cabeludo, que nunca tive muitos também, verdade seja dita que a vida tem sido boa, mas eu entrava numa sala de aula, desvarria-se completamente. Gostei sempre muito, muito. Mas também agora gosto muito do que estou a fazer agora. E Que para- é outra vida, não tem nada a ver. Exatamente, sim, mas tem tudo a ver contigo, Manuela, porque no fundo tudo se conflui, tudo conflui, está não é? ligado, está Porque no tudo fundo ligado. és uma comunicadora, aulas de pedagogia, está tudo ali confluído no Mira. E para além disso, a Manuela é uma mulher daquelas, pá, Até fico agora, começo a ficar embaraçada. que sempre teve posições fortes, e é isso, nunca mostraste medo e enfrentaste. E estou-me a lembrar quando fomos, eu e ela, fomos a uma cena no Porto que nos convidaram, nós e outras mulheres, que foi aquele projeto das Marias, que foi muito engraçado. Sim. E e então achei muita piada, porque eu e tu éramos as mais velhotas da cena, não é? Completamente. O resto era todas gerações jovens, de mulheres, todas os seus projetos, todos e tinham já decorrido uma série deles, não é? Tu foste antes de mim. E foi fixe que nós déramos a volta à cena, não é? Completamente, porque elas eram tudo aquelas ceninhas, não é? Aqueles projetozinhos muito coloridinhos, muito engraçadinhos, enfim, fruto de gerações sem, digamos, com pouca trajeto de vida, e a Manela faz uma intervenção a matar tudo, porque no fundo era falarmos das mulheres, Claro. do papel das mulheres, e não sei o quê. E tu fizeste grande intervenção, pô-las a questionar o que é que a gente passou, como era tudo. Eu adorei a tua intervenção. E depois fui a seguir, foi arranjado. Eu até mudei, eu nem ia falar disso, estás a ver? E pensei, não tem sentido, porque eu ia falar do meu podcast. E depois pensei, não interessa, o que interessa é falar, é dar seguimento. E disse, bom, eu mudei o meu. No seguimento que já Manuela, eu corroboro tudo o que ela disse, porque foi mesmo assim, foi o que se passou, foi o que nós vivemos, foi o que nós sofremos. E ainda acrescentei mais umas cenas, não é? Do meu trajeto. E eu por acaso achei muita piada, porque. E tu realmente. E vi que aquela malta que estava ali ficou toda. Uou, isto é que é vida, isto é que Essas é. novidades. Em sumo, tu, pá, novidades. grandes vidas, é isso. E adorei. E tinha que dizer isto. Obrigada. Podemos fazer um intervalozinho? Podemos, sim, Ok. senhora. Ora bem, depois do intervalo convidámos o Walter como efetivamente um gato ali no cantinho a olhar para vir para a nossa beira, que é muito mais fixe, para conversarmos todos. E assim ele também pode colocar questões e por isso, Walter, avance. Não, acho que ainda não se falou de uma coisa que me parece fundamental. Eu tenho, por exemplo, a sorte de ter uma magnífica fotografia da Manuela em minha casa. E com o Mira, com a agitação de haver tantos artistas em vosso redor, fica a questão de saber como fica a arte que vocês também podem fazer. Pois, Porque uma das coisas que eu tenho reparado é que nestes anos do Mira, que já são 5, e ainda por cima com uma propensão clara para a fotografia, não vemos a tua fotografia. Pois é. E parecia lógico, não é? Que uma das mostras principais pudesse ser de conhecermos como belíssima fotógrafa Pois, que és mas também. eu nem me passa pela cabeça, por exemplo, fazer uma exposição de fotografia Mas devias, minha não é? lá. Eu costumo dizer... Porque ela tem ética, é uma coisa muito bonita. Uma vez alguém... Isso por uma questão de ética, porque estou numa situação privilegiada. E outra razão é que alguém uma vez disse que eu era uma tímida extrovertida. E é verdade. E eu ouvi aquilo e não haja dúvidas que em determinadas situações... Pronto, sou muito extrovertida e sinto-me bem numa certa exposição, mas há áreas que eu de facto é de uma timidez muito grande e isso passa por essa questão do trabalho, mas também tem acontecido uma coisa,
é que isto ocupa-me imenso e tira muita energia, portanto os meus projetos pessoais estão um bocado suspensos. E eu tenho consciência disso, quer dizer, também é uma opção neste sentido, eu tenho consciência disso e continuo a fazer o que estou a fazer, mas de vez em quando dá-me uma nostalgia. E eu fotografar para mim é uma relação com o mundo. Portanto, eu continuo a fotografar e a dar-me um prazer imenso fotografar. E gosto muito de E já fazer tiveste prémios lá fora Sim, e tudo. agora tive 5 menções honrosas no maior concurso, e vai sair uma na BBC, pediram um artigo para um artigo de uma das fotografias que consideram que é exemplar no caso da arquitetura, e pediram. Portanto, ainda vou ter que fazer o texto hoje à noite, a dizer onde é que foi aquilo, isso tudo. Mas, portanto, eu continuo a fotografar porque para mim é um equilibrador. Qualquer situação me provoca. Eu reparo que tu registras mesmo as coisas mais comuns, digamos assim. Há uma propensão para registrar. Registras, fazes o teu diário fotográfico assiduamente. Não no sentido de diário, mas é assim. Por exemplo, ainda hoje estava a ver uma montagem de uma exposição, é um momento extraordinário. A Patrícia faz a reportagem, mas eu preciso de... Vejo aquelas coisas, sensibilizam-me esteticamente, ver as pessoas curvadas, o contraluz e não sei quantos, aquilo dá-me logo uma flashada. Tenho a sorte de usar agora um smartphone, portanto está sempre à mão, ando sempre com ele. Mas qualquer coisa no mundo, vou agora de carro para casa, se for preciso, vou a ver uma paisagem que está a correr e meia escura e não sei quantos, e de certeza que vou fotografar. Mas depois há todo um trabalho de projeto que exige uma disponibilidade que eu não tenho. Portanto, eu tenho, sei lá, no meu telemóvel neste momento 37.000 fotografias, por exemplo, que é brutal. Pronto, que se vão acumulando. E já me angustiei. E o que é que acontece? Sinto que precisava de aquilo que o Mira me tem tirado é, primeiro, não tempo para projetos pessoais e menos tempo para ler aquilo que se chama a literatura de livro. Leio muito, mas eu isso sinto. Isso é o lado... mas tenho isso sempre muito presente, quer dizer, não é uma coisa que um dia mais tarde chego, olho para trás e digo, olha... Não, eu sei em cada... É consciente, é uma opção. Eu sei em cada dia que... Mas de vez em quando sinto... Felizmente continuo a fotografar e a dar-me prazer editar. Para mim é mesmo terapêutico. De facto, aquilo para mim é um jogo. Quero captar um certo lado do mundo, quero depois estar a fazer edição. Mas acho que há perdas. Por exemplo, Paulo Pimenta já me pediu há 4 anos para eu fazer para ter lá no blog dele, e da última vez fez uma fotógrafa convidada, não é? Fez uma bandidagem que diz, pois tu não achas que o meu blog esteja à tua altura? E eu, Paulo, tu sabes que isso não se faz, isso é horrível. E eu disse, pronto, eu sei, e eu, quer dizer, eu já me sentia tão mal, mas de vez em quando há um buraco. Porque uma das coisas que eu sinto é que por vezes as pessoas que estão ali e que gostam muito de vocês nem sempre têm a noção da vossa dimensão, ou seja, ficam a ver-vos como alguém que recebe as pessoas, os anfitriões, mas não têm exatamente a noção de porque é que um projeto como o Mira vos pode interessar. Não é que vocês tenham descoberto a arte no momento em que compraram os armazéns. Não, nós fazemos isto desde os 20 anos. Exatamente, e por isso há essa dimensão, há esse envolvimento, digamos assim, esse compromisso, que é uma coisa sine qua non. Vocês não seriam as pessoas que são se não houvesse já essa relação prévia. Quer dizer, é uma coisa, para mim, quando vos penso, e sobretudo quando conheço-te melhor do que eventualmente o João, mas quando penso sobre ti, penso imediatamente em alguém que faz fotografias. E por isso nunca, antes do Mira, e se calhar para eu conseguir ver o Mira, vejo o Mira através de uma fotografia tua, vejo a tua fotografia e o Mira está quase como se fosse uma consequência, como se fosse uma coisa lógica no percurso de alguém que tem a fotografia no caminho. É assim, eu acho que nós vivemos, eu acredito que o mundo são muitas dimensões, não é? Há muitos mundos paralelos.
Há um tempo para tudo, por exemplo, também é verdade que se nós não tivéssemos tido a certificação que já tivemos em alguns trabalhos conjuntos, não é? Em exposições, em termos a ter precisos fotógrafos oficiais não, mas a exposição oficial e a fotografia oficial dos 250 anos da região do Mercado do Douro e termos tido as nossas fotografias na Assembleia da República junto com Cisa Vieira, Mas alto um bocadinho. junto Estou a com tentar Cisa, falar com Cisa Vieira e o José Rodrigues, e depois ter estado no Parlamento Europeu. Isto é, há alturas em que tu não precisas já tiveste. Há uma plenitude, não é? Sim, Confere quer uma dizer, plenitude. nem nós os dois nunca tivemos aquela ânsia ou até tivemos mais visibilidade do que algum dia poderíamos pensar. E depois há um tempo em que poderemos ser outra coisa, para além de ser só para nós. Mas isso não retira que eu às vezes sinto não a falta da visibilidade, mas, por exemplo, às vezes os concursos eu acho que são muito estimulantes porque nos obrigam a selecionar, a organizar, e com milhares de fotografias, e isso é um problema grande. E às vezes sinto assim um certo buraquito, mas tenho consciência dele, quer dizer que estou saudavelmente, que não é uma coisa recalcada e que um dia vou descobrir e olhar para trás. E o que eu acho que é muito importante é em cada momento nós percebermos nas nossas glórias e nas nossas desgraças, não é? E em cada momento sabermos claramente onde é que estamos. E o facto de eu ter essa consciência, às vezes me doer um bocado não ter mais tempo para ler mais, porque a leitura dá muito conteúdo à fotografia. Eu acho que são duas coisas muito ligadas. Há textos, já aconteceu ler crónicas tuas que me suscitam claramente, logo eu estou logo a ver ali um fluxo, ou estou-me a lembrar de imagens que tenho. E nesse sentido é uma falta. Não estou muito preocupada por ser neste momento que é uma falta, porque senão o problema grande na vida, eu acho, e nesse aspecto acho que eu tenho um privilégio enorme, é nós olharmos para trás e não termos visto o que devíamos ter visto na hora. Designadamente que somos felizes. Sim. Especialmente que somos felizes. Eu acho que não há maior não saber tormento apreciar que no estamos momento. bem, não é? Apreciar E um que dia temos mais bem, tarde, quando bem, perdemos, estamos assim, caramba, eu fui feliz. Afinal estava bem. E não soube na altura. Não percebi. E eu acho que é um dom. Eu todos os dias acordo e estou contente por primeiro estar viva. Às vezes estou chateada porque devia ter tido algum sonho. Eu sempre que acordo chateada acho que aquilo foi algum sonho. Por acaso também não me acontece. Uma Os coisa sonhos assim, uma coisa, e a pessoa influenciam-me. sai, então eu adormeci bem disposta e agora acordo Estranho, com a não é? telha, chamada acordar com a telha. Mas rapidamente me passam. Tchó, qual é isto? Andar, respirar, não doer nada. E depois olhar à nossa volta, apesar de tudo vivemos num país em paz e com a gente que gosta, não ter perdas dramáticas, sei lá, como tanta gente tem. É verdade. E este tributo à vida ou é feito no presente ou depois de já ter passado não vale a pena. E nesse sentido, mesmo esta falha, eu tenho-a consciente, eu tenho-a presente e digo a mim própria, às vezes até falo alto, que é para me entrar pelos Claro, ouvidos sim, também, claro, o pensamento não exatamente. andar só cá dentro. Então falo alto. Acontece muitas vezes dizer, ai que estupidez, não sei o que, não sei o que mais. Eu tenho agora que me dedicar isto assim mais tempo. Portanto, mas acho que essa pergunta acertaste. Olha, na uma boa. grande pergunta. Ai, pá. Que acho que sim, tu tens. Eu estou de acordo com o Walter. Não, fica ao repto para que Exatamente, faças uma fica exposição. Tem. Talvez até podes, se precisares de legitimar alguma coisa, podias mostrar o Mira visto pelo Mira, ou seja, Exato, seria incrível Mira visto pelo Mira, ver as tuas imagens dessa pulsão captadora exatamente, o que tu chamado tens. making off, não é? No fundo, Sim, também. Era muito bonito, Era porque muito bonito. ninguém é Sim, melhor bom. do que tu para observar, para fazer exatamente E é muito bom. Tens lá momentos tão lindos. Mas sabes uma coisa boa é
eu gosto muito desses momentos, que é ou no momento de uma montanha, nós temos Pois, chatice, de vez em quando dizemos, e porque falhou isto, falhou aquilo, e tal, e temos que fazer, e depois, ou é no momento da inauguração, ou é quando aparece uma obra que não, naquele momento, sair um bocado, quer dizer, estando presente, mas parece que há uma personagem que se descola, que vê e ter o sentimento de plenitude. Isto é excepcional, sei lá como foi aquela década, 69, 79, que foi muito a Idlantina, é muito dela, e a Conceição é dela, e olhar para aquilo e dizer, fantástico. Ou então, quando foi a hora dos mineiros, termos tido uma sessão que nem era muito fácil, mas tudo ter corrido tão bem, por arte, por sorte, por jeito, tudo calhou tão bem, e aquilo termina com a sala cheia e com as pessoas cheias de energia, e ter dito, olhar para aquilo, parar assim um bocado e dizer, isto é fantástico, isto é extraordinário, não tem a ver connosco, não é nós somos fantásticos, ou Mira é fantástico, é o que aconteceu, o que está a acontecer neste momento é um privilégio estar a acontecer. E a coisa boa é isso, que senão um dia mais tarde vamos aos álbuns das ruas, opa, isto foi... Não, eu na altura soube, isto foi extraordinário. Estar consciente de que Do aquele momento, preciso momento... Eu não sou do presentismo, no valioso. sentido do presente é que interessa-me muito o passado, mas nunca numa perspectiva saudosista, porque na altura eu aproveitei, na altura estava como estou agora, aproveitei na altura aqueles momentos extraordinários, porque eu acho que esse é o grande segredo da vida, porque nós chegamos à conclusão, nesta idade em que estamos, que isto é muito rápido. Pois é. Isto é muito rápido, e das duas uma, ou nós saboreamos lentamente, é como ter um roçado, das duas uma, a gente mete a boca, trinca tudo, não é? Até se pode picar com um pico de colçado, não é? Ou então vai saborear, e a história é saborear no momento. Por exemplo, eu neste momento não trocava a minha vida por nenhum outro momento do passado, nem nenhuma outra vida. Quer dizer que eu não tenho ambição, quer dizer, ambição de bens e de ter uma casa, sei lá, em Beverly Hills ou qualquer coisa, sei lá, dessas coisas, ou nas Maldivas, um atol. Agora o Porto é que conta, por isso está tudo certo. É verdade, valeu a pena esperar. E nem é, pronto, então estás contente com o que tens e não queres mais. Não, o que eu tenho é o que eu posso, ter, porque depois também tem que ser lutador, não é? Isto não é dado numa bandeja. Há uma resistência do lado. É uma resiliência, e é quando há contrariedades a pessoa não se deixar abater, e mais ainda, não é atribuir a culpa ao mundo ou aos outros. Antes de mais nada, a mim, o que é que eu fiz mal? Quando alguma coisa corre mal, o que é que eu fiz mal? E o que é que eu posso fazer melhor? E o que é que eu posso fazer melhor e aprender com isto? Sim, eu, por exemplo, gosto imenso da idade que tenho. Porquê? Porque vivemos o horror da ditadura. Por acaso, olha, Manelita, ainda aqui há uns tempos estava exatamente a ter essa conversa com o meu filho. É engraçado que a malta da nossa geração, principalmente nós que a vivemos intensamente, conseguimos ver bué de cenas a acontecer, estás a ver? Se tivéssemos vivido há 100 anos atrás, não via a evolução no mundo. Sim. Nós vimos a evolução, não é? Isto cada vez é de 20 em 20, depois de 10 em 10, depois... E nós estamos a assistir a altas mudanças. Nós temos na altura certa, era só para dizer que estou de acordo contigo. Algumas conquistas, não é? Eu isso devo dizer que tenho alguma inveja, porque ainda que eu tenha memória do 25 de Abril, tenho alguma inveja de não ter um património anterior e de não ter feito nada, no fundo, não é? Eu não pude combater para que a democracia chegasse, e a vossa geração tem essa memória. Nós, a geração toda, sim, a vossa geração, as pessoas. Eu acho que a coisa extraordinária que hoje considero na história de vida é o ter-se vivido em processo de asfixia, e a ditadura era a asfixia, em que nós tínhamos atividade clandestina, que depois deu lugar a uma organização a seguir, o 25 de Abril, e a coisa verdadeiramente extraordinária que foi o 25 de Abril. Claro que eu não digo, que vão ter a vida da ditadura para ter a alegria do 25 de Abril. Assim, não digo, vou arrancar um dente, que é para depois ficar contente,
já não ter as dores Já não que ter tinha. Foi. Não, mas não é passível de ser contado até. Não é. Pois é. Porque é Quem uma. viveu É uma regozijo, avalanche, explicar, é uma avalanche de sentimentos, de emoções e de espantação. Era um espanto. Aquilo era mesmo um espanto. E essa tal comunhão coletiva, isso tudo. E pronto, e depois há toda uma história que nem acho mal, nem acho bem. É a história que é, não é? Mas aquele poema da Sofia, do dia inaugural, portanto, aquele dia limpo, é aquilo. Ela disse, no outro dia reli esse poema, disse: é incrível como esta sujeita conseguiu dizer. Senhora Dona Sujeita. Senhora Dona Sujeita. Isto é a influência aqui da nossa amiga, desta conversa libertária liberta, que Não, nos mas leva a isso é isto. incrível, porque a sensação que eu tenho com o 25 de Abril, e por isso é que eu lamento não poder ter vivido por consciência, é que de alguma forma é como se o desígnio da sociedade se consumasse. Completamente. Como se pelo menos um dia, ou em alguns dias, porque eventualmente o sentimento perdurou por um tempo, a sociedade parecia perfeita, como se de repente a comunhão entre as pessoas estivesse legitimada por um gozo, um prazer, um orgulho de se pertencerem uns aos outros. Não é? É isso mesmo. E é isso que a minha geração, que a minha geração escapa. No fundo, nós ficamos com tudo o que vem depois, que é de alguma forma um lento processo de alguma decadência. Essa graça, esse estado de graça do 25 de Abril, depois não tem como senão apenas ir quebrando, vai quebrando. E talvez nos compita ter noção desse estado de graça para lutarmos para que ele se possa repetir, ou para que ele possa, nem que seja como a felicidade, nem que seja de vez em quando, possa ser pressentido, não é? E por isso eu vejo a vossa geração, esta geração dos que verdadeiramente fizeram 25 de Abril com isso, é a minha cobiça em relação à vossa geração. Olha, é essa. tens toda a razão de ser invejoso. Ponto. Cobiça, que é mais bonitinho. Ou cobiça. Acho que sim. E depois é aquela sim, coisa sim. que não se consegue explicar. Como é que tu explicas a alguém? Eu vivi aqueles dias a seguir, durante uma semana, eu vivi-os todos na rua. Na rua. De dia, à noite, nas conversas. O povo estava tudo na rua a conversar. Nunca tinham falado, pá. Não se podia falar, ia-se preso. E então as pessoas estavam uma noite ali na Praça da Liberdade. Pá, são momentos realmente... Sim. Pá, nós vivíamos ali explicação. em Santos Pousada, ao lado do depósito da água, e o exército foi para lá tomar conta do depósito, que é das primeiras coisas, deitam veneno, aquilo é uma desgraça. E então, espontaneamente, a população, mas éramos nós, mas eram os gajos das ilhas, iam levar leite, pão, um bagacinho. Portanto, havia uma auto-organização. Era um processo de auto-organização. E pronto, houve coisas fantásticas. Mas depois eu acho que em cada fase da nossa vida, ou em cada momento que estamos a viver, porque eu olho para isso, mas não é com saudades, é celebrar. É celebrar. Não é aquela nostalgia. Não. Aquele tempo é que era bom, hoje não é possível fazer nada disso. Ou o cobrar às novas gerações, porque eles agora não se interessam. É conversa da treta. Mas quer dizer, não se justifica estarmos a cobrar isso, porque então é porque não estamos muito bem. Agora, eu acho que o grande segredo da vida é em cada momento nós sabermos acolhê-la da melhor maneira, porque é um privilégio. Eu acho, por exemplo, a idade que tenho, como não tenho nenhuma doença, não é? É fascinante, é fantástica, porque tenho para já não me sinto, não estou doente, nem decrépita. E por outro lado, há todo um saber acumulado, que não é saber de cultura, mas é uma segurança muito grande. Para já a gente sabe o que é que já não pode fazer. Não é por causa da idade, mas quer dizer, eu aos 20 anos ainda... Já se perderam aquelas inseguranças completamente, de autoafirmação, de competição. A pessoa nesta altura, eu faço isso há mais tempo,
não é só nesta altura, mas é a pessoa quando muito está a competir consigo própria, que é, pá, eu sou capaz de fazer melhor, deixa-me puxar por isto, não é competir com o do lado, mas é puxar por nós, porque esse é, é o grande desafio, o grande desafio da O idade. nosso grande concorrente somos nós mesmos. Completamente. Não há E o grande desafio da idade é em nós relação a nós, estarmos contentes com o que fazemos, mas não estarmos propriamente descansados ou muito contentinhos. É contentinhos. Mas continuarmos a exigir de nós mais. E eu acho que estar psicologicamente saudável é um pouco isto. E é aproveitar o que o momento que nós estamos a viver agora nos está a dar agora. Por exemplo, acho que até vivemos uma fase, porque há alturas que dão uma irritação muito grande, não é? Quer dizer, objetivamente, horrorosa, mas até vivemos numa... Até recentemente, não é? Claro, antes da geringonça. Antes da geringonça. Poça, aquilo até, eu nem ligava à televisão. Que horror, que país deprimente. Podia ver aquele passo escolha. E agora vivemos a contraciclo do mundo. Porque do mundo vêm-nos coisas muito pouco simpáticas e cá vivemos um período de um regresso à esperança, não é? Um regresso à esperança. As coisas continuam difíceis para muita gente, mas há uma sensação de que é possível melhorar. De que é possível melhorar. E isso é muito bom. Terminou o discurso da culpabilização. Exatamente. Eu nessa altura não podia. Era muito salazarento isso, fazia-nos lembrar. A história da punição. Pecaste, tu mereces, porque isto era mesmo dito desta maneira. Não, vivemos aí muito mais saúde. Estamos mais saudáveis. Sem dúvida. Mais saudáveis. Joãozinho, conta cenas. Conta-nos. Estamos a ouvir realmente. A Isabel conta muito, eu vou-te provocar. A Isabel conta muito que vocês são um casal muito bonito. Depois eu ia dizer. E que. Eu vou explicar por aí. E isso é notório. Mas conta muito que vocês, quando eram jovens, eu não vos conhecia em jovens, conheci-vos um bocadinho menos. Já papitas. Mas quando eram jovens, que eram assim uma espécie de padrão de mocinhos bonitos. Não sabíamos. Ela era uma mulher, verdade, toda a gente adorava. E ele era toda a gente lá foi. Que de alguma forma vocês tinham. Dois modelitos maravilhosos. Tem esse modelo de casal, de amor. Bonitos. E é bonito ver-vos juntos até hoje, mas juntos com projetos, porque a maior parte dos casais não conseguem ter projetos comuns e depois também não falam um com o outro e tudo. E eu gostava que é uma certa provocação assim dessa beleza humana que é no fundo encontrar alguém. É nova. Isto é difícil. Achavas que nos chamavam para aqui para fazer perguntas fáceis? Não, eu por acaso ia-vos provocar também. Como é que vocês tivemos casal até hoje incrível conseguem? Nós conhecemos com 20 anos, estávamos com o mundo todo. Depois das 19. Tínhamos um mundo à nossa frente e queríamos mudar o mundo. Sim. E foi isso, portanto, desde a origem que o projeto, caramba, mudar o mundo, mas mudar assim. E depois até se mudou. Nós assistimos à mudança de uma mudança impressionante, como estávamos a falar. Isto tudo conta, portanto, depois nós sempre tivemos projetos muitos e sempre tivemos em conjunto. Claro que, sei lá, o ensino, eu nunca estive no ensino, a Manela nunca participou no meu projeto de profissional e eu da Manela. Mas acompanhávamos. Mas os livros, muitos. Por exemplo, ajudaste-me bastante. Sim, mas acompanhávamos, não é? Portanto, quer num, quer noutro. Portanto, mantivemos sempre isso e sempre vimos os projetos. Não é? E tivemos sempre projetos fora da profissão. Quer dizer, a profissão, apesar de eu gostar muito de ser professora e isso tudo, nunca fui só professora. E o facto de termos sempre projetos fora
permitiu que fizesse todo sentido, quer dizer, nós não ficamos órfãos da profissão, porque mesmo abjurando a profissão há muita gente que deixa, que fica reformada e fica com uma orfandade que ainda por cima não tem palavra, porque parece mal dizer no fundo, aquilo que eu achava que me limitava, afinal, não era aquilo que me limitava, não é? Que é o grande drama neste momento das pessoas que saem reformadas sem um projeto. Nós o que é que tivemos sempre, para além das nossas profissões, projetos políticos muito intensos, tivemos todo quanto foi organização, projetos sociais sempre muito intensos, e este projeto é também vem na sequência desses. Portanto, nós estivemos sempre juntos nesses projetos que de facto eram comuns. Não era a nossa profissão, que era comum, embora nós soubéssemos, falávamos sempre muito, pronto, resolvíamos até às vezes certas grunhices, não é? Que se tem na cabeça verbalizando em vez de ir a um psi, não é que tem nada com um psi, mas se tu verbalizares um problema, parte dele, se verbalizares segunda vez e terceira e quarta vez, à quarta vez já não há problema porque perdeu energia, porque cada vez que tu verbalizas, e os terapeutas naturais têm essa função, cada vez é menos gente disposta a ouvir, e nós tivemos sempre esse processo, mas o facto de termos sempre projetos externos e estarmos em sintonia, não por cedência minha ou do João, mas porque estávamos a construir as coisas ao mesmo tempo, e os dois somos muito diferentes em temperamento. Eu é muito mais de impulso e de energia já para a frente, mas o João é mais tranquilo, mais de pensamento. Pronto, se fôssemos iguais era um problema, quer para a tranquilidade, quer para a aceleração. Portanto, temos aquilo que se chama um funcionamento sistémico, não é? Fundamentalmente é a concepção do mundo semelhante. Sim, isso temos. Isso é fundamental. Isso temos. Isso nunca. Exatamente, senão não funciona. A trama é claramente a mesma. O que faz com que, por exemplo, ali no Mira, às vezes até nos chateamos por uma questão de tarefa, nunca de projeto. Nunca houve ali uma coisa, mas isto não é pensado. Parece que nasce naturalmente, que é quando as relações também são muito longas, depois o processo de pensamento é semelhante. E como é também sempre um pensamento de abertura e de disponibilidade, nunca aconteceu no Mira, por exemplo, o João assumir um compromisso que eu não concordasse ou ao contrário. Não acontece. Eventualmente porque também nos fomos construindo juntos e também porque os valores que nós defendemos são umas boas orientações. Sim, são bons GPS. Eu acho que nós temos um GPS interno que nos faz perceber é por aqui que a gente vai, porque isto aqui, sim senhora, vale a pena. Vale a pena. E nesse sentido somos muito compatíveis. E desde essa altura, desde os 19 anos até agora, é incrível. Tem havido uma constância em termos da concepção do mundo fundamental. Sim. Mantemos isso. Porque ainda... Mesmo com as desilusões todas, não ficamos amargos. Pois, que é um problema fundamental. Que às vezes nos custa ver Todos os vezes nós integramos. Integrávamos, porque é assim, as coisas são assim. Mas não ficamos Nem zangados. tudo vai dar certo, não é? Nem tudo vai dar certo. Mas nunca perdemos a vontade de transformar o mundo. Transformar o mundo, isso não. E de alguma maneira... Relacionámos-nos sempre em termos de transformar. De alguma maneira foi, e é o que vocês estão a fazer. Exatamente. E de alguma maneira é o que o Mira faz. É verdade. Mas nós nem sequer tínhamos o projeto. Mas está na vossa energia. Mas é a vossa Como é que se energia, diz? É a nossa matriz. Claro, Quer dizer, a gente não sabe exatamente. funcionar de outra maneira. Como vocês estão predispostos a essa maravilha, Pois. essa maravilha vem ao vosso encontro. Exatamente. Aliás, são É isso mesmo. as profecias realizadas, não é? Sem dúvida. Que e depois acontecem e há alturas que nós ficamos a olhar para aquilo, como é que foi possível isto ter acontecido, está a ser extraordinário, está a ser fantástico. E nesse sentido nós temos uma fortíssima compatibilidade.
Acho que perdíamos os dois se nos separássemos, não é? Ai, não tenho as Não, agora a gente já não deixa. Mas aí tínhamos um grave Vocês problema. já chegaram, ultrapassaram aquela fase problemática, agora é pá, Sim, até... acho que há uma, quer dizer, há uma forma de estar de compatibilidade, que eu acho que é a grande questão. E quando às vezes temos incompatibilidades, a melhor maneira é desmontá-las, porque, aliás, como com toda a gente, não é? É não as meter para dentro acumular. e é não se ficar ressentido. Eu, por exemplo, há uma coisa que eu claramente não posso me chatear, é com toda a energia, sou incapaz de adiar, sou uma secundária, mas é para se falar, mas ressentimento não. O ressentimento gera produto tóxico. E o produto tóxico inibe as nossas capacidades de criar e de pensar e de ser críticos e lúcidos. E o ressentimento não obrigava. Não. Tem que resolver as coisas de alguma maneira. Mas não vai cá ficar uma coisa, uma Eu também sou como bola. tu, eu não gosto de ter coisas a assim remoer. para resolver. Mas tem Nós, que enfrentar. nós temos um como filho, se- agora já somos avós há um mês Ai, e... parabéns. Pois é, há um mês e tal. E lembro-me que eu sou de filosofia e psicologia, e lembro que o nosso filho às vezes vinha com um problema e nós dizíamos assim, eu dizia, Ricardo, olha, tens um problema? Não é nada. Eu disse, olha, é melhor falar no problema. E ele dizia, porquê? Porque, olha, o problema transforma-se numa cisma, que é um termo que eu acho muito bonito, e que é muito Mas, usado. o meu filho das psicologias, o que ela está a dizer ao filho, diz meu filho à mãe. Ah, O meu filho é o meu psicólogo. Muitas vezes E há as uma cismas, faz-me as estes discursos cismas, fantásticos que eu dizia estás a assim, olha fazer. filho, e depois, o que é que acontece? Pronto, a cisma cresce dentro da nossa cabeça e, portanto, engorda de tal maneira que há uma altura que ocupa a cabeça Ocupa toda tudo. Pois é, e incrível. não se pode pensar em mais nada a não ser na cisma. E ele dizia assim, mãe, como é que eu faço para acabar com a cisma? Contas a cisma, podes-me contar a mim? E o que é que acontece? Ela emagrece um bocadinho, depois contas outra vez, ela emagrece mais um bocadinho. Se contares 10 vezes, ela desapareceu. Parece. E o ressentimento é isso. O problema do ressentimento é que, além de ser um sentimento negativo, ocupa a cabeça. E não é obrigatório, porque a psicologia conta isto, mas as pessoas sabem que falando resolvem parte dos problemas. E o ressentimento, de facto, não tenho. E se alguma coisa me chateia, às vezes chateia-me mesmo. Chateia-me e tenho que resolver rapidamente, porque senão é os produtos tóxicos que dão cabo de nós. E até da saúde, eu acho que exatamente. faz mal ao Que corpo. nos azedam. Se fosse Sim, só a sim. alma, não é? Mas é mal ao corpo, faz mal ao corpo. Sem dúvida. É isso. Muito bonito. É foi grande final. Isto aqui ficámos todos. É o amor, é o Tatua. amor. Porque isto é... Não, por acaso ainda bem que tu... Mas eu também ia. Eu tinha nas minhas questões a levantar e a falar, porque eu considero-vos para mim é um exemplo de casal que passou as adversidades todas, não é? Deste mundo conturbado e da época que nós vivemos, cheia de cenas a acontecer, e vocês, para mim, são um exemplo, porque sempre olhei para vós e é um casal bonito mesmo no sentido não só físico, mas também de sentes a vossa aura muito bonita, muito positiva, sempre. O Rafael é muito calminho, tudo. E então é giro ver Não, estávamos água e fogo, éramos estás a dois ver? iguais. E é linda essa, completam-se muito bem, complementam-se, tudo mais alguma coisa. E o João disse muito bem, porque o vosso projeto foi sempre de convicções, Sim, que é muito completamente. importante. Se não houver assim convicções fortes Sim. e isso começa a haver umas Tem que ver com a estrutura, não é? Exatamente. Sim, Há uma estrutura que está definida e que e está pronto. A apaziguada. partir daí E o resto é conjuntural. é isso Exatamente, mesmo, tal e qual. E é por isso que para nós é muito, até fácil fazer este trabalho, porque nós à partida sabemos qual é a tal estrutura. não é? Exatamente. Essa estrutura é sólida. Dominam a estrutura. E dominamos a estrutura, o resto
não importa qual é a cor da porta da Exatamente, garagem, é o resto. não é? Exatamente. Não é? São detalhes. Por isso tive muito orgulho de vos ter cá. E Gostei nós- muito e de nós conversar com vamos, vocês. Hoje já tivemos aqui sabes, um. já Desculpem a invasão do vosso Ai, foi podcast. não, agora- Era para ser só vosso. Não, por acaso foi grande ideia. se Foste convocado, foste intimado. Não, ele claro. queria estar com vocês um bocadinho e por acaso foi uma grande Olha, ideia. foi Olha, uma- anda, foi ideia. fazes Eu parte da estava-me a convidar cena. para o café só, mas Claro, enfim. claro. Mas foi bom. foi Não, muito mas bom. por isso que eles têm de ser embora, também me lembrei disso. Eles se calhar vão embora mais cedo e não sei o quê, porque vocês têm Não, mas foi muito bom. ali muito bom. espalões. O parque de estacionamento é só até à 1. Ai, estou a dizer que vou daquela vez. é. Mas uma vez, olha, foi o primeiro podcast, foi com o Walter e o Isgar, e nós estávamos com a alta coboiada aqui, estava bem divertido, a certa altura, tu lembraste, olha, Foi no minuto, assim caramba, mesmo. tu disseste, olha, temos que ir, porque 23 não segundos ficávamos antes de me fecharem lá dentro. Então a gente continuava, e então também tem esse problema, temos. depois Não, deixaste mas foi ali muito que bom. vocês estão. E é muito bom Mas estas gostei conversas muito, porque dão para pensar, e só se pensa nisto tudo em conversas com os outros. Ai, não tenho as dúvidas. Não há nenhum A balanço. verbalização faz com que Sim, as ideias sim, se se organizam. não é pensamento. Completamente. E é ver a big picture, é ver, É isso, é ver é as isso. coisas em perspectiva, só é verdade. com outras pessoas que também nos provocam e fazem perguntas. Ou E por acaso uma das coisas que eu também sempre me admirei muito em vocês como casal é que da malta do meu tempo eu segui um percurso quer dizer, era artista, não é? Fiz exposições e não sei o quê, e a malta do meu tempo vocês foram os únicos que iam às minhas inaugurações, pá. Muito, quer dizer, não são únicos, mas muito poucos, porque outros foram para outras vidas, nunca se interessaram e vocês sempre se interessaram por arte, lá está. Por isso é que o vosso projeto tinha que ir por aí. Sim, Porque eu lembro, Manela, tu aparecias e não sei o que, sempre uma cena muito positiva, muito bonita. Entusiasta. sim. É, não é? E davas-me Isso sim, força. sempre é verdade. É muito Nós- bonito, é nós muito o- bonito. Sempre foste. Fosse onde fosse, É verdade. nós ainda viajámos bastante e Pois, para também é onde isso. íamos, Horizontes. nós tínhamos que ver, a primeira coisa era sempre O Museu de Arte Contemporânea. Museu de Arte Contemporânea, Exatamente. era sempre fazer. Agora, Pois, tens nós consideramos isto, eu considero o que nos está a acontecer uma prenda da vida. Por acaso. Nunca na minha vida incrível. imaginamos, incrível. e eu pessoalmente, e acho que o João também não, nunca pensámos que isto ia ser, nunca pensámos. Portanto, é um privilégio Nem maior. nunca pensámos, nem nunca foi projeto. Nem era, Mas é o engraçado, projeto não é? era... Sim, eu acho que se vocês, se alguém pensasse em fazer o Mira, provavelmente ia ficar aterrado. Ficava aterrado. Como é que eu ponho em marcha um projeto tão grande, tão complexo, que vai chamar tanta gente, que vai ter tanta verdade. Nunca visibilidade? imaginámos. É Não é? incrível. Nunca E eventualmente, imaginámos. lá está, talvez se tivesses previsto isto, ou se quisesses prever uma Te coisa desta, assustavas. se calhar assustavas-te É, acabou. e não Assim a gente acontecia, nem dá talvez por não ela. acontecesse. Não, dá não. por ela. E assim está feito. E depois, depois pareceu- sentimos muito a história do tempo a passar, mas depois é também todo um repositório do que se passou. Nós, por exemplo, temos um cuidado muito grande em fazer a documentação de tudo. Pois. Documentar a montagem, documentar a inauguração, a conversa com o artista, fazer a transcrição. Também temos esta história de quase serviço público, Sem porque dúvida, sabemos sem que isto é um dúvida. legado e portanto temos um património impressionante que vai ficar, não é? ficar, Que vai sobreviver a nós, não é? Exatamente. Porque aquilo que nós queremos é que o Mira sobreviva a nós, não é? Portanto, nós temos prazos de validade, obviamente porque somos mortais, mas temos essa ideia de que, Pelo menos deixaste obra ali. que aquilo é um grande património Não para, é deixar obra. para continuar. Nós queremos que continue. sim, que haja Portanto, é alguém. Claro, mas aí já criar uma ficou, situação. É um projeto de continuidade. Porque isto para nós é também uma surpresa. É uma surpresa para muita gente, nas áreas das artes, etc. O facto de haver estudos já ser um Pois, estudo isso de é caso. incrível. Pois, porque é muito bonito o projeto e compreende-se. Mas também esta dimensão que nós temos, que estamos a fazer isto,
Obviamente não é por dinheiro, porque as Pois, nossas receitas são despesas. Exatamente. não é? Despesas, Portanto, exatamente. se quiséssemos, já tivemos ofertas Pois é que vocês faraónicas não- para transformar uma daquelas coisas, por exemplo, num restaurante. Pois é. Não é? Pois, eu imagino. E aí rapidamente Pois é. Aí reconheceríamos. tens de evocar a Natália e dizer, olha, como aos quadros. E a Natália Como de há- arte como há é para se fotografia. comer. Exatamente. E é essa ideia de que aquilo não é para. Isto até parece muito pomposo dizer, mas depois, quando nos aparecem estes testemunhos de pessoas que usufruem ou artistas que chegam ao fim e que se sentem muito gratos, não é. É pelo acolhimento que foi feito, a maneira como estivemos com eles, percebemos que isto é um projeto que nos ultrapassa completamente. Portanto, é uma coisa que tem que continuar e que está para além de nós. E percebemos que não é, nesse sentido, uma propriedade nossa. Nós não temos E no esse fundo vós sentimento de criais propriedade. quadros no que sentido vos de escapa, pessoas que não é? trabalham ali Escapa-vos das mãos. Completamente. e que vos vai, E é um grande vai ser que gozo. vos vai Sim, sim. continuar É um assim grande de gozo, sim, espírito, sim, sim. escapar das mãos. É pedagógico? Sim, sim. E nós temos consciência disso, não é? É bom. Por isso, olha, É uma alegria. viva o Mira! Ora, viva o Mira, Viva o sim Mira. senhora. Viva! Mais nos seus amigos. E mais nos seus Viva, amigos. viva o Mira! E mais nos seus amigos. Por isso. Não é? Que bom, e mais nos seus amigos. É exatamente. ótimo. Por isso, Sim, senhora. Foi muito bem. bom. Uma bela adorei, conversa. adorei Porque nos ajuda também nossas a conversinhas. A situar. Fixe, situarmos, não é? Sim, porque a gente ao estar a equacionar a cena, a falar, a subir, Eu continuo a achar que a palavra é uma coisa fascinante. Sem dúvida. Porque nos leva a ter conversas muito simples, nada elaboradas, ou até, por exemplo, assistir a um. Eu adoro ouvir pessoas a falar. Está na situação de Sim, porque vocês ainda têm a Escutante. paciência para ir ver os eventos nas outras Ai, plataformas. gente, Porque eu encontro-os a ver mas outras coisas. precisávamos de fazer mais. Porque, por exemplo, às vezes estamos completamente arrebentados e temos a ideia que precisávamos era ficar flat um bocado, comer bem e tal. Mas depois não, aí temos que ir. E o que é extraordinário, e de facto o ser humano é um ser diferente do cão. O cão está cansado, come, deita-se e dorme e resolve. Agora, o que é extraordinário é a pessoa às vezes estar exausta, chegar a casa a comer qualquer coisa, vai a um evento e vem do evento à meia-noite e tal cheio de energia. Energizado. O que é que aconteceu? Sim, tens toda a razão. É verdade. Bem-se com força. Eu acho isso fantástico. Fui na segunda-feira a uma masterclass de desenhos efêmeros de um António Jorge Gonçalves. António Jorge de 8 Gonçalves, sim, maravilhoso. Bem, e eu vi uma flashada na televisão, não sei o que isto é, tenho que ir. E aquilo deu-me uma volta à vida, porque tinha uma série de compromissos, nem que trabalho à noite. E fui e abriu-se-me um mundo novo. Sim. Conheci o senhor lá, porque a senhora do Teatro São João apresentou-me a ele, e aquilo foi o mesmo que eu ter estado num spa. Demais. Eu saí de lá, leve como se tivesse estado num spa. É o spa da cabeça, é o spa da Pois, cabeça. o spa da cabeça, Ou irmos a uma exposição e ficarmos leitados, ou encontrarmos alguém que tem uma conversa que até pode ser vulgar, mas que despletou aí uma centelha qualquer, uma frase que disse, ou é uma pessoa que facilitou a ligação entre dois fusíveis que não estavam ligados, que estavam na nossa cabeça. A pessoa não olha, grande mas imagem. é naquela conversa, Tchic, e aquilo ligou. E a gente sai, parece que até vai mesmo flutuar isso. na ideia. Pode nem se concretizar, mas enquanto existe. olha, grande... Sem dúvida. Não é? É fabuloso. Grande, Pode não se fazer, não importa. Para mais spa, não percam o Mira. Agora quem é o grande final? Esse. Fantástico.